Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, pois muito nos alegra podermos falar das coisas espirituais com aqueles que são espirituais. Meus irmãos, eu tenho uma palavra a trazer à igreja nesta noite. E algo tem me chamado a atenção, pois muitas vezes nós vemos que somos ansiosos e muitas vezes nós também não queremos desagradar as pessoas. É bem verdade que nós, por motivo nenhum, devemos desagradar as pessoas, mas em muitas situações nós devemos sim usar a palavra do Senhor e levar a compreensão àqueles que são espirituais. Portanto, meus irmãos, se porventura aqueles que não são cristãos ouvirem e assistirem a esta mensagem, e certamente não vão compreender, porque nós vamos estar falando de coisas espirituais. E eu espero, meus irmãos, que aqueles que são espirituais possam compreender as Escrituras e entender o que as Escrituras estão nos dizendo. E alguns dias eu tenho pensado muito em trazer à igreja uma mensagem sobre a viúva de Serepta, e num tempo em que por 3 anos e meio não choveu em Israel, e Deus enviou o profeta Elias a uma cidade que não era e não pertencia a Israel, Sidom, e a uma mulher estrangeira, não uma israelita. E o próprio Senhor Jesus Cristo, nós vamos ler aqui o texto de Lucas 4, versículos 25 e 26, nos diz: "E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva." Jesus está falando isso aqui em relação aos habitantes de Nazaré, a sua terra natal, que não criam nos milagres os quais Jesus estava efetuando por todo Israel. E, irmãos, é natural aos pregadores quererem trazer palavras boas, palavras mansas, palavras que alegram o coração. E eu gosto de trazer mensagens nesse sentido, que nós sabemos que alcança alegria nos corações daqueles que estão precisando. Mas também é uma responsabilidade do pregador trazer palavras duras, trazer palavras que muitas vezes podem alguns interpretar mal, mas, como eu já disse na abertura, as coisas espirituais são ditas aos que são espirituais. E em 1 Coríntios, capítulo 2, diz que nós temos a mente de Cristo. E eu mesmo, como disse a vocês, estava tendo no meu coração já há alguns dias para trazer essa mensagem, falando sobre a multiplicação do azeite que salvou a vida daquela viúva e a vida do seu filho. Os irmãos lembram bem a história? E nós já aqui falamos que por 3 anos e 6 meses não chovia por toda a terra, e a fome estava alastrando por todos os locais, em Israel, Sidom, Tiro, todos os lugares habitados estavam sofrendo a fome. E por que Deus enviou Elias a Sidom, a Serepta, e lá ele preparou essa viúva para que ela pudesse alimentar o profeta? Quantas viúvas existiam
em Israel, quantas pessoas famintas existiam em Israel e o porquê deste milagre ocorrer lá em Sidom. E como eu disse a vocês, é natural o pregador trazer palavras que edificam, palavras que alegram os corações. Mas muitas vezes nós temos que falar o que a Bíblia diz. Vocês percebem aqui no texto que nós lemos de Lucas que Jesus não menciona o grande milagre ocorrido na vida daquela viúva quando o azeite se multiplicava e se multiplicou por muito tempo. É para nós pensarmos. E como eu disse, a tendência é nós falarmos da multiplicação dos azeites. Muitos pregadores falam sobre essa questão. E é uma verdade, nós não podemos negar isso. Mas é uma meia-verdade. E devemos tomar cuidado, pois o que quer dizer o texto e o que os pregadores querem trazer. E muitas vezes os pregadores, e no meu pensamento também, confesso aos irmãos que eu queria trazer esse texto para mostrar a questão de quando nós somos fiéis, Deus multiplica o azeite em nossas casas. Isso é um fato, isso é uma verdade, somos testemunhas disso. Mas eu gostaria de falar na questão de obediência, que envolve fidelidade. Obediência no sentido de que em todo Israel, e as viúvas de Israel e as pessoas de Israel que conheciam a lei, viviam pela lei, não estavam em concordância com Deus e com a sua palavra. E uma viúva lá de Serepta, de Sidom, uma estrangeira, era obediente a Deus. E por isso mesmo Deus enviou o profeta Elias à casa daquela mulher. Irmãos, nós estamos em obras, e todos sabem, foi aprovado em assembleia, todos concordaram, porque após a votação e após a aprovação, é uma obra de todos, não existe mais contrários, não existe mais favoráveis, é uma obra que a primeira igreja batista está realizando. E eu também confesso aos irmãos que esta obra tem trazido ao meu coração muitas preocupações, e não deveria, mas tem trazido ao meu coração muitas preocupações. Primeiro porque nós planejávamos um determinado custo, gasto, e já sabíamos também que esse custo poderia ser elevado, porque nós não sabemos o que íamos encontrar, e o que encontramos foi paredes tortas, tivemos que desmanchar as paredes, fazer paredes novas, que não estava no projeto. Pensávamos que ia fazer algumas colunas e brocas, e fizemos 3 vezes mais do que aquilo que nós pensávamos que ia fazer. Isso é um consumo de cimento, um consumo de materiais como ferro, tempo do pedreiro, do servente, todas essas coisas aumentaram. E aí nós ficamos pensando no nosso coração, é uma luta. E conversando com um irmão que veio aqui, ele estava vendo a obra, e eu falando com ele, falei, meu irmão, acho que falta fé da minha parte, porque a gente vê que teremos que parar com esta obra. E é verdade que nós não queríamos parar a obra, queríamos iniciar e tocar essa obra até o final, ou se não, até erguer as paredes do piso superior e cobrir. Este era o pensamento, e por que não, né? Pela fé, fazer tudo e entregar a obra acabada à igreja. E eu falei para esse irmão que estava faltando fé da minha parte. E ele me disse, pastor, está faltando fé da parte do irmão ou está faltando fidelidade dos irmãos? Porque, irmãos, nós estávamos indo bem até uns meses atrás, antes da pandemia. As entradas estavam sendo boas entradas e permitiam que nós assumíssemos compromissos maiores. Mas depois que entrou a pandemia, parece que a pandemia entrou nos bolsos dos irmãos.
e voltou-se à triste realidade de apenas 30% de irmãos serem dizimistas. E esta questão, confesso aos irmãos, e tenho muita dificuldade em falar à igreja sobre dízimos e ofertas, sobre fidelidade, mas eu gostaria de hoje de falar duas questões: fidelidade e obediência. Uma está ligada à outra, e uma não tem como fugir da outra. Ou você é fiel e é obediente, ou você não é fiel e também não é obediente. Como eu disse, estou falando a espirituais. Quando eu estava encaminhando mensagens solicitando ofertas de irmãos que nos conhecem e até mesmo pessoas, sem querer eu enviei esta mensagem, uma pessoa muito querida minha, que não é evangélica. E justo a hora que ela estava vendo, ela colocou aquele negativo. Só que ela colocou e tirou, mas eu vi. E isso me entristeceu muito, não pelo fato dela não cooperar, mas pelo fato e por nós amarmos muito essa pessoa. Ela viu o vídeo o qual nós colocamos e, como diz aí, teve um dislike. Ela tirou o dislike, mas eu pude ver que ela tinha posto um negativo. E isso fez eu pensar: nós devemos falar a espirituais, pois nós somos espirituais. E com certeza vão vir críticas dos que não conhecem as coisas espirituais, e provavelmente, talvez, venham até críticas daqueles que são espirituais ou se dizem espirituais. Mas eu não estou preocupado com essa questão, porque, como eu disse aos irmãos, a minha visão de trazer a mensagem a vocês, usando o texto da viúva de Sarepta, era sobre a multiplicação do azeite. Eu fui estudar e fui analisar esse texto, eu vi que eu estava colocando um texto fora de contexto, porque o Senhor Jesus Cristo, aqui em Lucas capítulo 4, não está se referindo à multiplicação do azeite, mas ele está falando sobre a questão da obediência. Ele está falando de uma mulher estrangeira, uma mulher que não fazia parte da comunidade israelita, mas que por obediência, o que ela tinha, um pouco de azeite e um pouco de pão para fazer, um pouco de farinha para fazer um pão para o seu filho. E ela diz ainda: farei esse pão, meu filho e eu comeremos e morreremos. E aí vem o profeta Elias e diz: não, você vai fazer para mim. Estranho, né, irmãos? Estranho. Mas aquela mulher, em obediência a Deus, porque Deus havia falado com ela antes que iria enviar o profeta e que ela deveria sustentar esse profeta. E ela obedeceu. E aí Deus multiplicou o seu azeite. Deus multiplicou a sua farinha. A questão que nós estamos falando agora é obediência. A questão que nós estamos levando à igreja e fazendo com que os irmãos venham a entender sobre o texto em que Jesus Cristo, falando aos irmãos lá de Nazaré, os irmãos que eu falo no sentido, tanto os irmãos carnais, como também aqueles amigos. Aqueles que conheciam Jesus, que conviveram com Jesus, viram o seu nascimento, viram o seu caminhar, viram ele ajudando o pai na montagem de móveis, trabalhando com madeira. E agora Jesus, no seu ministério, ele diz que nenhum profeta é honrado em sua casa. E traz o exemplo desta viúva. E mostra que haviam muitas viúvas em Israel, mas que Deus não se importa com a nacionalidade. E que Deus também não se importa se é cristão ou não é cristão, mas Ele quer ver a obediência das pessoas.
A obediência é o princípio de entender e aceitar a vontade de Deus. A obediência é o princípio de nós recebermos e aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, enviado por Deus à terra para a salvação dos homens. E aí nós vamos vendo que a nossa vida e o nosso viver é a obediência. Uma mensagem anterior falei sobre servir. E o servo, ele pode servir em obediência ou pode servir por obrigação. E infelizmente nós vemos que muitos cristãos servem ao Senhor por obrigação, não por privilégio, não por alegria e não por obediência. Servem porque têm medo de perder as bênçãos propostas por Deus nas Escrituras. Mas Deus não manda a chuva para os bons e para os ruins. Deus não manda o sol para os bons e para os ruins. Deus não enviou, ou pelo menos creio, porque podemos dizer, mas não foi Deus quem enviou esta pandemia. Mas Deus permitiu que ela viesse. Ele é soberano de todas as coisas. E Ele permitiu que viesse essa pandemia para mexer com as pessoas, para mostrar para as pessoas que muitos aí se acham deuses, muitos se acham poderosos e não conseguem controlar uma peste. Deus controla. E somos testemunhas disso, que no meio de tanta pandemia, Deus guardou o seu povo e nós não fomos atingidos. E se porventura nós pegarmos a pandemia, Deus vai perder o controle por causa disso? Não. Vai continuar mantendo o controle. Vai estar no controle da situação. Porque Ele é o soberano, Ele é o Senhor. Tudo Ele fez e tudo é para o seu proveito próprio. E meus irmãos, como eu disse a vocês em relação a essa construção, nós não vamos fazer campanhas. Já estávamos falando de fazer carnês, não vamos fazer carnês. Estávamos pensando de fazer alguma coisa para vender, nós não vamos fazer nada para vender. Se tivermos que parar a obra, nós vamos parar a obra porque é a vontade de Deus. Se tivermos que parar essa obra, nós vamos parar porque nós entendemos que é a vontade de Deus. Mas se for da vontade de Deus que ela continue, ela vai continuar sem campanha, com a fidelidade e obediência dos irmãos. Porque se vocês não forem obedientes a Deus e não devolver aquilo que pertence a Deus, eu estou falando a espirituais, não estou falando a incrédulos. Porque a grande questão é obedecer, sim, mas eu quero ouvir daqueles que são conhecedores da palavra de Deus, eu quero ouvir daqueles que dão estudos para os demais alunos, que são professores, aqueles que ensinam as crianças desde pequeno, aqueles que louvam e cantam, expressam a obedecer a Deus e não são obedientes a Deus. Muitas vezes nós não vemos o evangelho crescer porque as pessoas não ouvem as nossas vozes, veem e ouvem as nossas atitudes. E quando eu falo obedecer, meus queridos irmãos, eu não estou falando simplesmente no devolver o dízimo, devolver as ofertas. Não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo sobre muitas coisas dentro da sua casa. Como é obedecer? Como está a esposa com o marido? Como está o marido com a esposa? Como estão os filhos para com os pais para com os filhos? Porque o devolver ao Senhor aquilo que lhe pertence é uma das partes da nossa vida de observância, de obedecer. É bem verdade que se nós somos infiéis nos dízimos, outras questões vão também tendo dificuldades em serem supridas. Isso é fato. Mas o que nós estamos falando é sobre obediência. Eu sou obediente. Talvez você vai dizer, mas eu não consigo dar o dízimo, eu não consigo ser fiel no dízimo. Por que será?
Por que será? Você não tem roupas porque não tem condições de comprá-las? Confesso aos irmãos, talvez os irmãos até digam, o pastor tem as mesmas roupas. E muitas das quais eu uso, com alegria eu ganhei. Dificilmente eu vou a uma loja e vou comprar roupa para mim. E Deus tem me vestido. Eu sempre tenho roupa mais do que eu preciso. Sapatos mais do que eu preciso. Deus tem me servido e Deus tem me vestido. Na alimentação, Deus tem suprido as minhas necessidades. Não tem faltado nada. Pode não ter aquilo que eu gostaria até de tivesse, mas não me faz falta. Dificilmente eu vou a um restaurante, dificilmente eu vou a uma pizzaria, porque nós sabemos colocar as prioridades. Não está errado, meu irmão, você ir na pizzaria, não está errado você ir no restaurante. Não está errado. Mas muitas vezes nós fazemos com aquilo que não é nosso, que é de Deus. Não damos a Deus, mas gastamos com outras coisas. Meus queridos irmãos, esta é uma mensagem para que nós possamos pensar na questão de obediência e fidelidade a Deus. Temos sim de ser obedientes a Deus. Como eu disse, essa mensagem é uma mensagem espiritual para espirituais. Portanto, essa mensagem que eu estou levando à igreja é de que, se for necessário que a obra pare, porque Deus está dizendo para parar, nós vamos parar. Nós vamos parar mesmo, nas condições em que estiver as condições. Pode até aqueles que votaram contra dizer, eu votei contra por causa disso. Pode até dizer isso. Mas muitas vezes pode até pensarem, não fui fiel para ver a coisa não dar certo. Não sei se isso está acontecendo, mas se estiver acontecendo, depois o acerto é com Deus. É com Deus. Eu gostaria que nós pensássemos muito e refletíssemos muito sobre o que eu disse hoje. Porque as mesmas coisas fizeram com o Senhor Jesus Cristo. O levaram a um precipício e queriam jogá-lo do precipício. E a palavra dele foi dura. Provavelmente você também deve estar achando que a minha palavra é dura. Mas é que muitas vezes a palavra amaciada com manteiga, com gelatina, com geleia, não cabe aos corações. Como eu disse a vocês, eu ia falar uma meia-verdade sobre a botija, que o azeite se multiplicava, se multiplicava, se multiplicava. Mas era meia-verdade, e muitas vezes meia-verdade é mentira. Nós temos que falar a verdade. E a verdade é que cada um possa analisar, que cada um possa conscientizar sobre a questão da fidelidade para com o Senhor, da obediência para com o Senhor. Meus queridos irmãos, nós não podemos ficar falando que somos obedientes ou falar para as pessoas serem obedientes e nós mesmos não sermos obedientes. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos olhar a nossa casa e pensarmos nas palavras que o Senhor levou ao rei Ezequias. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás. E o rei, ele chorou muito, porque ele orou e pensou muitas coisas que ele poderia ter feito e havia deixado de fazer. E ele pediu para que Deus lhe desse mais uns anos de vida. E Deus concedeu mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Que nós, meus queridos irmãos, possamos pôr a nossa casa em ordem. É notório, todos estão falando, até mesmo não cristãos estão dizendo que o fim do mundo está próximo. Todos estão vendo que a volta do Senhor Jesus Cristo é uma realidade. E ela vai acontecer. Põe a tua casa em ordem antes que o Senhor Jesus Cristo venha. Que Deus abençoe os amados irmãos. Oremos. Senhor Deus, ó Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti. Oramos a Deus e clamamos pela nossa obediência a Ti, Senhor Deus, não aos homens,
Não às pessoas que professam e dizem que são cristãs, mas no seu agir, no seu viver, no trabalho, na escola, não condiz com esses pensamentos. Pai de amor, que nós possamos caminhar retamente nos teus princípios. Agir, ó Deus, com sabedoria, agir pelo teu Espírito, Senhor Deus, porque nós temos a mente de Cristo. E se recebemos as mensagens espirituais, é porque somos espirituais. E se recebemos as mensagens espirituais, nós entendemos as mensagens espirituais, porque elas estão nas Escrituras. E que ninguém, ó Deus, e nenhuma pessoa venha nos tirar da palavra. Que nós venhamos a viver uma vida reta diante dos teus princípios. E possamos, ó Deus, ver as tuas maravilhas. Conceda-nos, ó Deus, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim no teu nome. Amém.